uma das características que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo em relação às estrelas. Se observarmos a posição de um planeta durante vários dias, veremos que essa posição mudará em relação às estrelas fixas regularmente. Aqui podemos ver o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias daqui da Terra. Como é possível ver, o planeta Marte faz uma trajetória em forma de laço quando visto daqui da Terra. Mas os planetas não deveriam seguir uma trajetória circular em torno do Sol? Ou melhor, uma trajetória elíptica? Qual é o motivo desse movimento bizarro do planeta Marte? Bom, é isso que o Enem perguntou para os participantes do primeiro dia da edição de 2012. Meu nome é José Henrique e nesse vídeo vamos investigar esse problema proposto pelo Enem na edição de 2012. Esse problema do movimento bizarro de Marte não é nem um pouco recente. Na verdade, ele é bem antigo e causou diversos problemas para os filósofos gregos que tentavam estudar o movimento dos planetas. Naquela época, o modelo vigente era o modelo do geocentrismo, onde todos os corpos deveriam girar ao redor da Terra. Ok, então, qual é o motivo dessa laçada bizarra que Marte realiza no céu? Bem, vamos tentar observar esse fenômeno e tirar nossas próprias conclusões. É óbvio que do ponto de vista da Terra, Marte realmente realiza essa laçada. Mas e se tentarmos observar o fenômeno do ponto de vista exterior, ou seja, de fora do nosso planeta Terra? Tentemos então imaginar que estamos fora do nosso planeta. A visão que teríamos seria mais ou menos essa. Aqui fica claro que tanto Marte quanto a Terra se movem ao redor do Sol em órbitas aparentemente circulares. Até então, nada de laçada, mas não podemos esquecer que a laçada acontece quando observamos o fenômeno da Terra. Não necessariamente ela vai acontecer ao observarmos de outro local. Bom, para resolver isso, façamos então uma reta que liga a Terra a Marte. Essa reta representaria a linha de visão de um observador que estivesse presente na Terra. Assim, podemos ver que um observador da Terra, em alguns momentos, veria Marte se mover para trás, apesar de fato isso não acontecer. Ok, então, mas qual a causa desse movimento aparente de Marte em relação a alguém que está na Terra? Bem, o Enem nos oferece algumas escolhas, já que a prova é de múltiplas escolhas. A primeira delas é: a presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio de atração gravitacional. E essa alternativa não faz sentido, pois as estrelas, como sabemos, estão a uma distância tão grande, mas tão grande, que qualquer atração gravitacional que elas podem exercer sobre qualquer corpo que está no sistema solar é desprezível, é muito pequena. Lembremos que a força de atração gravitacional é uma força que depende do inverso do quadrado da distância. Logo, a força de qualquer estrela em qualquer objeto aqui no sistema solar é ínfima, não o suficiente para causar um desvio na trajetória de um planeta. A segunda alternativa que o Enem nos oferece é: a órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. E esse também não é o caso, pois a órbita de Marte, como podemos ver, é muito semelhante com a da Terra. E se fosse o caso, em algumas ocasiões, Marte estaria tão distante da Terra que dificultaria muito a sua visualização no céu noturno. Não nos resta escolha a não ser partir para a próxima alternativa. E ela é: a atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Bom, a força de atração gravitacional não só é inversamente proporcional ao quadrado da distância e, de fato, a Terra está bem mais próxima de Marte do que o Sol, só que ela também é diretamente proporcional a multiplicação das massas, e nesse caso a massa do Sol é mais de 300 mil vezes maior do que a da Terra. Então a força de atração gravitacional do Sol sobre Marte é imensamente maior do que a força de atração gravitacional da Terra por Marte, assim fazendo com que a força que a Terra atrai Marte não seja grande o suficiente para alterar a trajetória do planeta. Logo, essa alternativa também não pode estar correta. E então temos a penúltima alternativa, que é: a proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. E nesse caso,
ela não está correta pelo mesmo motivo da anterior. A força de atração gravitacional que Júpiter exerce em Marte não é forte o suficiente para alterar a trajetória do planeta, e muito menos fazer com que o planeta dê a ré e faça um laço. E por fim, temos a última opção, que provavelmente é a opção correta. Ela é: a maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte, e é o que de fato causa essa aparente trajetória bizarra de Marte. Ok, então, a velocidade orbital da Terra é maior do que a de Marte. Mas por quê? Bem, a resposta é muito simples. Isso acontece porque a Terra está mais próxima do Sol do que Marte. Lembre-se de que a aceleração centrípeta depende do inverso da distância. Logo, quanto menor a distância, maior será a aceleração centrípeta. Assim, a alternativa correta é a última. No caso do Enem, a alternativa A. Esse é um exemplo muito simples de questão do Enem que pode ser resolvida sem realizar praticamente nenhuma operação, nenhuma conta, e praticamente pode ser resolvida também por eliminação, apenas eliminando as alternativas que não fazem sentido. Por fim, falamos um pouco então de história. Depois de analisar esse problema, fica claro que ele não era lá tão complexo, mas isso para nós que já aceitamos o modelo heliocêntrico. Essa laçada de Marte causou diversos problemas para os estudiosos da época, que tinham como modelo vigente o modelo geocêntrico, onde todos os planetas deveriam girar ao redor da Terra. Esse movimento bizarro forçou os estudiosos a fazer diversas modificações no modelo geocêntrico para explicar a tal laçada. Em um desses modelos, o planeta Marte girava ao redor de um ponto que não tinha nada, que por sua vez girava ao redor da Terra. Tudo isso para explicar a laçada do planeta. A complexidade desses modelos fez com que Nicolau Copérnico desenvolvesse o modelo heliocêntrico, onde todos os planetas giram ao redor do Sol, e como você pode ver, explica essa laçada com muito mais facilidade. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui, até o próximo.